Quem ainda não assistiu a entrevista de Flávio Bolsonaro na Globo News falando sobre o financiamento de Invocaro para o filme sobre o presidente Bolsonaro, tá muito boa essa entrevista, vale a pena assistir. Os entrevistadores tentaram apertar Flávio Bolsonaro, ele saiu muito bem e ainda deixou os jornalistas sem respostas. Assista por partes aqui, né? Primeiro, eu sou apresentado a ele pelo Thiago, né, que é uma pessoa que tem uma empresa que trabalhava com entretenimento. Uma conversa que eu tive com ele, eu falei, eu tenho esse projeto aqui de fazer um filme do presidente Bolsonaro, estou com dificuldade de arrumar investidores, né, porque você imagina, a gente está no governo Lula, a Polícia Federal atuando, perseguindo os opositores políticos aqui, Bolsonaro sendo vítima de uma perseguição que a história ainda vai mostrar a sua inocência, que ele é um verdadeiro herói, mas ele foi vítima de uma grande farsa e está pagando com a sua liberdade por isso. As pessoas têm medo de fazer um investimento num filme como esse, né, Júlia? Então, vou deixar bem claro isso. Eu conheci ele em dezembro de 2024, exclusivamente para tratar disso. Qualquer mensagem que apareça daqui para frente, qualquer mensagem que já apareceu, o meu contato, os meus contatos, sejam por telefone ou pessoalmente com ele, foram exclusivamente para falar do filme, uma conversa monotemática. Ninguém imaginava naquela época que isso pudesse ser, que pudesse ser possível. Senador, todo mundo já sabia que ele era enrolado em 2024. Desculpe interromper o senhor, só para colocar... Todo mundo sabia em 2024 que ele era enrolado. Seu pai fez uma postagem dizendo que ele fazia parte do sistema. Olha, eu posso falar? Por favor. Obrigado. Vocês estão dizendo que, né, eu devia ter obrigação de saber de algo que o Brasil inteiro não sabia. Na época, em dezembro de 2024, ele era um banqueiro, né, que frequentava as altas rodas do Supremo, participava de um monte de festas com grandes empresários, financiava diversos eventos, inclusive o Daniel Worcar, o banco dele, botou 160 milhões de reais na Globo. Programa do Luciano Huck, entre 2025 e 2026. É dinheiro sujo? É dinheiro sujo? Vocês sabiam da origem desse dinheiro? Eu acho que não. Eu acho que vocês agiram de boa fé. Como eu também fui buscar de boa fé. Qual é o interesse do Worcar em mim? Ele viu, eu acho, né? Tem que perguntar para ele qual seria o interesse, por que ele quis financiar o filme desse jeito. Eu imagino, Júlia, que seja com a expectativa de retorno desse investimento. Porque ele bota um dinheiro, não fez doação, não está me fazendo favor. Eu, como senador da República, na oposição do governo, não era mais o presidente Bolsonaro. Eu não tinha absolutamente nada a oferecer em troca para ele, como tem a oferecer os integrantes do governo Lula. Tá? Então foi uma relação completamente contratual. Ele bota um dinheiro com a expectativa de receber um percentual em cima do lucro desse filme que vai ser um filme com uma grande bilheteria, um filme que está maravilhoso. Então não queiram me misturar, porque é por isso que eu estou pedindo a todo momento essa CPI do Banco Master, mais do que nunca ela é necessária, que é para separar bandido de inocente. Eu não vou aceitar me vincularem a esses contatos espúrios que o governo do PT tem com o Worcar. Eu não me reuni no escurinho do cinema com ele, não. Quando eu falo, Júlia, que eu nego, na verdade, que conhecia, que eu tinha contato com ele, é porque tinha uma cláusula de confidencialidade nesse contrato. A minha relação com ele era exclusivamente para o filme. Se eu falo assim, não, eu conheço o Worcar, a pergunta seguinte, qual ia ser? Qual a sua relação com ele? Eu ia ter que falar do filme. Foi só por isso que eu me eximi, lá na frente do Supremo Tribunal Federal, quando eu sou interrogado, que eu reajo daquela forma. Primeiro, que a pessoa que vem me abordar, eu conheço, é desse blog aí, que é um blog claramente, historicamente favorável ao PT e contra nós, e eu não podia, mais uma vez, falar nada sobre o filme. Mas eu ainda... Senador. Assim, ó, é investimento privado, como é de verdade. Mas, senador, enfim, o senhor está dizendo que era uma reunião profissional, uma reunião de cobrança, apesar do tom não ser um tom de cobrança, ser um tom ali, como o senhor diz, de camaradagem, irmão, irmãozinho, fica com Deus, conte comigo, etc, etc. Que irmão, irmãozinho não significa intimidade. Não? Significa uma forma como é o meu linguajar, como eu falo com as pessoas, ó. Qual o problema de falar assim com ele? Não tem intimidade, não tem liberdade. Eu nunca viajei com ele, nunca saí para tomar vinho, a nossa família não se conhece. Mas pediu 60 milhões, né? Pediu 60 milhões. Ninguém pede 60 milhões para quem não tem intimidade. A minha pergunta é... Eu pedi 60 milhões, Otávio, pelo amor de Deus, cara. Seja honesto você também. É um contrato entre privados. Ele está fazendo um investimento. Entre privados, mas sendo com um banqueiro se fraudou com dinheiro público. Do lucro desse filme. Não tem camaradagem nisso. Bom, tudo bem. O senhor ia levar o seu pai na casa dele para ver um documentário? Cogitar, mas meu pai não foi. Não teve essa. Mas é isso que não fecha, senador. Se o senhor não tem relação com esse banqueiro e só pediu dinheiro para ele, o que já é muito, por que o senhor leva o seu pai na casa do banqueiro enrolado? Não é o banqueiro enrolado, é o investidor de um filme. Enrolado? A única relação que eu tinha com ele a CAI, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, da qual o senhor faz parte, primeiro semestre de 25, antes do senhor pedir dinheiro para ele, já falavam na CAI dos rolos do Worcar. O senhor é um homem bem informado. O senhor visita bem no Senado. Senador, desculpa, mas o jantar... Eu recebeu 160 milhões entre 25 e 26. Já sabia-se que o Banco Mais tinha rolo.
o Will Bank, que é o banco digital dele. Senador, a gente está falando de duas coisas diferentes. Uma coisa é um investimento por meio de uma empresa laranja, outra coisa é um contrato de patrocínio. O senhor mesmo admitiu que tinha uma outra empresa que fez o contrato por ele e que o advogado do seu irmão, que é gestor de um fundo... Ele faz isso. Eu conversei para que ele fosse um investidor. Se ele captou outros investidores, se ele usou outras... É igual assim, eu vendi o filme para a Globo. Aí eu conversei com o dono da Globo. Aí, ele, na hora de fazer o contrato, que eu não participo, o setor jurídico, o contrato é feito com a Globoplay, é feito com o Globo Esporte. Senador, patrocínios aparecem na tela. O Vocaro não queria aparecer. O senhor escondeu esse contato. Os patrocínios da Globo são públicos. O seu patrocínio não era. Houve investimentos em outros filmes do presidente Lula, do presidente Temer. Mas, senador, essas negociações, elas são conduzidas de forma profissionais por profissionais. Não é na base de mandar o áudio, meu camaradinha, meu irmão, minha irmãozinha. É isso que causa esse estranhamento. O estranhamento... Não tem estranhamento nenhum. Se não tivesse estranhamento, não estaria essa crise, senador. O estranhamento é o tom que o senhor usa. O tom que o senhor usa... Eu estou 7 pontos na frente do Lula, é isso que está acontecendo. O estranhamento... Se não fosse isso, jamais ia ter estranhamento, né? Então é importante atirar no Bolsonaro, né? Jogar lama no Bolsonaro. Vocês não vão me colocar na mesma lama desse governo corrupto do PT. A relação foi privada, foi investimento privado no empreendimento privado. Não teve reunião de um banqueiro que usa dinheiro fora da agenda de presidente da República. Não, mas teve conversa com o presidente do Banco Central. Não teve Guido Mantega recebendo R$1 milhão para dar acesso ao Vocaro. Mas o aliado do senhor Ciro Nogueira, a Polícia Federal, com autorização do André Mendonça. Ele é ministro da Justiça, o contrato continua com o filho dele. Essa digital do PT, o Banco Master é do PT. Não adianta querer vincular nós, porque a única não tem absolutamente nada que vai aparecer. Senador, o aliado do senhor Ciro Nogueira, cotado para ser seu vice-candidato à presidência na sua chapa. O acusado de receber mesada era o Ciro Nogueira. Numa operação autorizada por André Mendonça, que o senhor admira, André Mendonça. Um gesto para ele, o presidente do partido importante, não tinha absolutamente nada contra o Ciro naquela época. É acusado de coisas graves, vai responder e se Deus quiser vai provar a inocência dele. Eu não sou acusado de nada, eu não estou respondendo nada. Vocês estão me acusando de buscar... a gente está tentando entender. Gente. Pelo amor de Deus, não misturem alhos com bugalhos. Eles estão comparando lata com diamante, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Senador, o senhor pediu um dinheiro para financiar um filme de um banqueiro que, por mais que o senhor diga que o dinheiro é privado, um banqueiro que operava rolo com dinheiro público também. Então, é normal que a gente questione o senhor. O senhor vai ser candidato à presidência da República. O eleitor vai questionar o senhor isso. O que a gente está fazendo aqui é questionar para entender. Porque pedir recurso para um filme e ainda num contrato de confidencialidade que o Master patrocina, mas não quer aparecer, se o filme vai ser um sucesso e está dando dinheiro porque o filme vai dar retorno, por que não quer aparecer? Por que não há um patrocínio aberto? Então, é isso que não fecha. A gente quer entender isso. No caso do Ciro Nogueira, que é aliado do senhor, já passando a palavra para o senhor, mas no caso do Ciro Nogueira, a Polícia Federal e o ministro André Mendonça, que o senhor respeita, vem ato de ofício. Vem que ele recebeu mesada para colocar uma emenda que favorecia o banqueiro. Então, é natural, e ele foi cotado para ser vice do senhor. O que a gente pergunta é isso. Por isso que a gente quer entender qual que é a questão aqui, porque lá o Vocaro tinha um interesse. E aqui, qual que é o interesse do Vocaro? Se é só por dinheiro no filme, por que era confidencial? Posso explicar, gente? Eu vou ser muito calmo para explicar. Ele não faz caridade, o Vocaro não faz caridade, senador. Exatamente, não faz caridade. Ele botou dinheiro, investiu num filme para receber um lucro dele de volta. Não tem caridade, não tem favor, não tem doação. Agora, vocês vão descobrir, a gente está num país onde o empresário tem as contas dele bloqueadas porque botou um joinha no grupo de WhatsApp. A gente está num país onde a Polícia Federal persegue adversários políticos. A gente está num país onde temos um presidente da República que tem ódio, tem rancor e que a todo momento bota a máquina pública contra os seus adversários políticos. Essa investigação... Meu Deus do céu, Otávio. A gente está em um país onde o ministro do Supremo Tribunal Federal bota a mulher para receber um contrato de 129 milhões, aí sim,
sem nenhuma explicação de contrapartida. E a gente está num país, Júlia, onde uma repórter como a Malu Gaspar é ameaçada por fazer o trabalho dela. É óbvio que os empresários, quem quer investir dinheiro privado no filme, vai ter medo, vai que não quer aparecer, como ninguém quer. Os outros 10 investidores, ninguém quer aparecer, todos têm contrato de confidencialidade, porque tem medo. Não quiseram, inclusive, investir aqui no Brasil, faziam questão de investir nos Estados Unidos, onde foi produzido o filme, já que é um filme americano. Porque senão não ia conseguir ninguém para fazer investimento num filme como esse. Eu não ia poder realizar o sonho de ter um filme em homenagem a um cara correto, honesto, um herói brasileiro que é o meu pai, que merece ter eternizado na história da cultura brasileira um filme como esse. Mais uma vez, que não tem recurso público, que não foi buscado dinheiro na Lei Rouanet, que não foi buscar dinheiro na Embratur, do Marcelo Freixo, que não foi buscar dinheiro na Prefeitura de Niterói para fazer uma propaganda em forma de desfile de carnaval, enlatando famílias conservadoras. Não tem absolutamente nada de errado. Eu estou aqui de peito aberto, falando com todo o Brasil, prestando contas. Só que vocês estão me cobrando uma posição sobre hoje, sabe-se, que ele é uma pessoa que tem vários problemas, uma pessoa criminosa, uma pessoa, né, que fazia o que hoje está sendo mostrado, que na época ninguém sabia. Agora, se vocês estão insistindo em me acusar de ter recebido esse investimento, mesmo sabendo do que estava acontecendo hoje, eu poderia acusar também a Globo da mesma forma, de receber um financiamento, um patrocínio, agora em 2025 e 2026. Senador, a Globo recebeu um patrocínio totalmente diferente da situação do senhor, que pediu dinheiro de um contrato que era um contrato... recusar esse investimento. Patrocínio tem contrato. Espaço Cadê o contrato? publicitário, não tem nada a ver com o que o senhor está falando. O senhor era um dinheiro para um filme num contrato de confidencialidade. Patrocínio é uma coisa. Isso que o senhor está dizendo, ninguém sabe os termos disso. Olha só os termos. Júlia, vamos lá. Eu estou explicando aqui que não tem absolutamente nada de errado. Tem uma relação contratual formalizada. É um fundo que é investigado pela CVM dos Estados Unidos, com a CVM séria, criteriosa, que faz auditoria nos fundos, o fundo presta contas para lá, nunca teve nenhum contratempo, nada. Começa a acontecer quando param de acontecer os aportes. E o Daniel Porcaro começa a descumprir os contratos, gente. Foi simples assim, foi quando a gente teve que buscar outros investidores, a relação foi encerrada. Não tem absolutamente mais nada que tenha relação, né, nossa com o Daniel Porcaro que não seja o filme. É uma conversa monotemática, só sobre um assunto, não tem absolutamente mais nada que possa aparecer, que possa vir. Será que vai vir mais alguma surpresa? Será que vem mais algum vídeo? Será que vem mais algum investimento? Não tem absolutamente nada. A relação com o Porcaro foi estritamente para isso. E no momento em que não se sabia que ele tinha todos esses problemas.